Entrevista. O Ministério do Trabalho estima em 7 milhões o número de trabalhadores domésticos no país. Apenas 1 milhão com carteira assinada, ou pouco mais de 1 milhão. O texto que regulamentou a emenda constitucional e ampliou os direitos das empregadas domésticas, conhecida como PEC das domésticas, foi regulamentado em 1º de junho de 2015. O projeto que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores urbanos e rurais foi promulgado pelo Congresso Nacional em abril de 2013. Porém, os itens como seguro-desemprego, indenização em demissões sem justa causa, adicional noturno e banco de horas precisavam de regulamentação. Para falar sobre os direitos dos empregados domésticos, convidamos uma especialista, a doutora Jerúsia Amorim. Ela é professora de Direito, ela é juíza da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, aposentada, ou seja, tem uma larga experiência para compartilhar com os nossos ouvintes aqui do Força do Povo da capital e do interior. Você que acompanha nos 417 municípios, pode ligar para cá, pode participar. Doutora, que prazer tê-la nesta bancada aqui do Força do Povo. Para mim é um prazer imenso estar aqui nessa rádio, especialmente para falar sobre esse tema, o trabalhador doméstico, o empregado doméstico, porque é um tema que está na cabeça de todos nós. Quem é empregador doméstico, quem é o trabalhador empregado doméstico, e porque as dúvidas continuam povoando as nossas cabeças. Mesmo com as novas regulamentações, com os novos direitos instituídos, há sempre uma dificuldade na compreensão do tema. Por isso, fiquei muito feliz quando, convocada pela minha Associação dos Magistrados do Trabalho, aqui da Bahia, a AMATRA 5, e me oferecer esse tema, mesmo sabendo que recentemente um colega aqui tratou desse tema. Eu fiquei feliz, porque eu me identifico muito com esse tema e já já vocês vão saber por quê. E são muitas perguntas, são muitas dúvidas aqui no Força do Povo. Esse é um tema recorrente. Quantas trabalhadoras domésticas, quantos trabalhadores domésticos vivem esse drama, 10, 15, 20 anos de carteira assinada e não têm os direitos reconhecidos? 20, 30 anos de trabalho numa casa de família e não tem sequer a carteira assinada. É triste, é lamentável, mas ainda é a deficiência moral do ser humano que não respeita o direito do outro, que explora a mão de obra. Por isso trouxemos aqui a doutora Jerúsia Amorim, que é professora de Direito. Olha, eu iria fazer uma pergunta inicial, mas não deixam. Tem ouvinte na linha, ouvinte aqui tem prioridade. Dona Marilene de Tancredo Neves quer fazer a pergunta ao vivo. Pode falar, dona Marilene, tudo bem, meu anjinho? Eu queria saber, Moisés, que eu trabalhei numa casa há 5 anos. Ele me retornou, me assinou minha carteira como nova, isso é certo? A senhora trabalhou numa casa de família durante 5 anos? É. E ele assinou agora como nova? Ele assinou como nova, porque ele disse que não podia assinar como do dia que eu entrei, porque o direito começou agora. É verdade. A senhora vai ouvir agora de uma juíza, de uma especialista, de uma professora de direito. É justo isso, doutora Jerúsia? Claro que não. Dona Marilene, que prazer poder ouvi-la e poder ajudar a senhora na compreensão do que seja o seu direito como trabalhadora doméstica que a senhora é. Infelizmente, no dia a dia do juiz, ao julgar os processos, as reclamações trabalhistas, uma das queixas muito grandes que nós ouvimos é exatamente essa da senhora. A empregada doméstica, o empregado doméstico que trabalhou durante anos a fio e por uma imposição legal, por uma fiscalização, esse empregador doméstico se vê na obrigação de assinar a carteira desse trabalhador. E ao invés de fazê-lo assinando desde o primeiro dia em que começou a trabalhar, somente o faz a partir daquela data em que ele é obrigado a assinar. Assim, dona Marilene, a senhora que há 5 anos dedica a sua vida, o seu tempo, o seu suor a essa família, tem direito de ver contado para todos os efeitos legais, inclusive para a sua aposentadoria, estes 5 anos integrais de trabalho que a senhora tem.
Então, se os seus patrões não assinaram voluntariamente a sua carteira de trabalho, só lhe resta a senhora bater as portas da Justiça do Trabalho, apresentar uma reclamação trabalhista e, com certeza, a senhora provando essa data de ingresso nessa residência, a senhora terá uma decisão, uma sentença do juiz do trabalho reconhecendo todo este período que a senhora tem. E, como consequência disso, todos os direitos que eventualmente tenham sido sonegados da senhora. Terá direito ao recolhimento do INSS, terá direito da época que a senhora começou a trabalhar, agora adicional noturno, se foi hipótese que a senhora trabalhou, a hora extraordinária, se a senhora excedeu a sua jornada de 8 horas diárias, enfim, a Justiça do Trabalho, a senhora provando essa data que a senhora começou a trabalhar, reconhecer os seus direitos. Faça isso, dona Marilene, não se acovarde, busque os seus direitos, a Justiça do Trabalho está aí para isso. Com certeza, a senhora fazendo prova do seu direito, o seu direito ser reconhecido. É um direito seu, busque o seu direito. O caso da Eliana ainda é pior. Ela trabalha 18 anos numa casa no Rio Vermelho. Ela diz aqui, Moisés, me sinto da família, mas eles passaram meu salário agora para R$800. Disseram que por conta da crise não tem condições de pagar o valor integral. Eu fico com medo de ir à justiça. Essa é outra situação, me parece até que pior do que a situação de dona Marilene. É verdade, dona Eliane. Também um prazer poder responder. Se sente da família sendo tratada dessa Isso, forma. Olha, costuma-se dizer que o trabalhador doméstico, o empregado doméstico, ainda existe um ranço do trabalho escravo. E é verdade. Por essas peculiaridades que tem. Nós bem sabemos que o empregado doméstico sempre foi inserido nas famílias mais bem aquinhoadas como se fosse uma pessoa integrante dessa família. Só que, na realidade, nós bem sabemos que, embora na realidade, era esse trabalhador doméstico, essa empregada doméstica, que era responsável para cuidar filhos daquela família, para fazer o serviço de limpeza, cozinhar, passar, ou seja, verdadeiro trabalho escravo, porque não havia sequer uma limitação de horário. Então, dona Eliane, a senhora que trabalhou durante 18 anos, faça valer o seu direito, faça a prova de que a senhora trabalha há 18 anos. E um detalhe, a senhora não precisa esperar ser despedida, ser dispensada para fazer essa reclamação. A senhora pode fazer enquanto está trabalhando. Mas é claro, vou avisar a senhora que normalmente todo trabalhador, empregado doméstico ou não, tem receio com a Justiça do Trabalho enquanto está trabalhando, né? Enquanto está na residência, no caso da senhora. Porque muitas vezes, quando o empregador recebe a notificação da Justiça do Trabalho de que ele está sendo demandado, que há uma reclamação contra ele, primeira coisa que lamentavelmente ele faz é dispensar esse trabalhador. Mas é seu direito. Se a senhora não desejar fazê-lo agora, a senhora sendo dispensada, vai bater as portas da Justiça para ter esse reconhecimento. E, com certeza, a senhora será vitoriosa na sua pretensão. Eu não sei como essas pessoas conseguem dormir em paz com a consciência, agindo desta forma, explorando o trabalhador e a bondade da pessoa. Você percebe na declaração dela como ela nutre amor por esta família que a trata de uma forma tão cruel. É difícil entender essas situações. Por isso nós temos aqui uma professora de direito, juíza da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, juíza aposentada, conhece pelas mãos da doutora Jeruze Amorim, passaram centenas, milhares de processos dessa natureza. Por isso é importante você tirar todas as dúvidas aqui no programa. Por exemplo, quem não assinar a carteira da empregada doméstica, doutor? Esses dados aqui me parecem assustadores. De 7 milhões, apenas 1 milhão com carteira assinada ou pouco mais do que 1 milhão de trabalhadores domésticos. Quem não assinar a carteira hoje paga multa? Qual é a punição para o empregador com essa nova legislação em vigor? Com a nova legislação em vigor, Moisés, o legislador estabeleceu diversas multas ao empregador doméstico que deixa de honrar a lei, sonegando o direito dos trabalhadores domésticos. Uma dessas multas é exatamente pela falta de anotação na carteira, mas também pela anotação indevida. É muito corriqueiro, eu tive essa experiência em muitos processos em que atuei.
em que, como o caso da dona Marilene, que falou, e também da dona Eliane, que foi admitida há 5 anos, há 18 anos, e só recentemente teve a sua carteira anotada. Essa é uma anotação indevida que gera também o pagamento de multa, que hoje, tanto a falta de anotação como essa anotação devida, pune o empregador doméstico, ou seja, aquela família, o valor de R$ 402,53. E esse valor é efetivamente cobrado pelo órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, porque se trata de violação a dispositivo legal protetivo do empregado doméstico. Essa multa, por exemplo, ela tem um prazo determinado para o cumprimento? Se a pessoa for reincidente, como fazer nesse caso? Olha, sobre esse valor da multa, incidirão juros, atualização monetária desses valores. E se não houver pagamento voluntário, esse valor será inscrito na dívida ativa da União e esse empregador será executado e o valor será cobrado. Certamente que sim. É uma garantia, porque como nós sempre dizemos, o que dói é no bolso, né? A dor maior é no bolso. Então, quando se impõe um pagamento de multa por falta de anotação na carteira de trabalho ou anotação indevida, essa multa vai doer e o empregador vai pensar algumas vezes antes de fazer. Mas, Moisés, eu gostaria de fazer uma observação. Assim como nós estamos aqui esclarecendo alguns direitos dos trabalhadores domésticos, da empregada doméstica, é bom frisar também que, lamentavelmente, alguns empregadores domésticos também não têm conhecimento das obrigações que a lei lhe impõe. No meu dia a dia, como mulher, como dona de casa, nas minhas relações pessoais, muitas pessoas, amigas até, me perguntam coisas, buscam tirar dúvida, porque elas mesmas não têm conhecimento de como deve proceder. E nós vamos fazer isso aqui hoje, viu, doutora? Vamos lá. Mesmo porque trouxemos uma professora de direito aqui, ela é juíza da Amatra, a aposentada, a doutora Jerúsia Amorim. Antes de trazer passo a passo as mudanças na legislação, uma dúvida, doutora. Por que, por exemplo, nós tivemos juíza da Justiça do Trabalho? A Amatra é a Associação dos Magistrados Trabalhistas e ela foi juíza durante muitos anos, aposentada, ainda professora de Direito, dando aula, conhece tudo da legislação. E nós gostaríamos de aproveitar, doutora, porque hoje se fala no Brasil em reforma trabalhista. A senhora que conhece, a senhora que poderia fazer uma reflexão conosco aqui no Força do Povo. Isso significa que a nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela está ultrapassada. Ela precisa, de fato, de uma mudança de ponta a ponta. E outra dúvida que nós temos, por que não pegaram a empregada doméstica, o trabalhador doméstico, e incluíram o trabalhador doméstico pela CLT? Precisou criar uma nova legislação para proteger os direitos dos empregados domésticos. É uma dúvida que sempre nós temos com frequência aqui no Força do Povo. Olha bem, Moisés, é interessante a sua pergunta e esclarecedora, eu espero que seja a minha resposta. É o seguinte, a definição legal de quem vem a ser empregado doméstico é sempre uma pessoa física, né, que presta serviço de forma contínua, subordinada, de forma onerosa, há de haver o pagamento de salário, presta seu serviço pessoalmente, para uma pessoa física ou uma família, desde que o seu trabalho e desta família não tenha nenhuma finalidade lucrativa. E o trabalho há de ser realizado no âmbito dessa residência, tá? E aí, hoje, com a nova definição legal, se estabeleceu que esse trabalho seja de 2 dias por semana. Então, você me pergunta, sobre a CLT, está desatualizada? Lamentavelmente, alguns costumam dizer que a CLT estaria desatualizada até mesmo para todos os trabalhadores, todos os empregadores, todos os empregados em geral. Veja bem, a CLT é de 1943, né? Várias leis foram consolidadas, formando esse código, vamos assim, do trabalho, e várias categorias foram sendo agraciadas ao longo dos anos. E expressamente essa consolidação não regulamentou, não incluiu os domésticos, os empregados domésticos como seus beneficiários.
somente leis esparsas trataram, eventualmente, de assegurar alguns direitos dos empregados domésticos. Por exemplo, em 1923, foi a primeira manifestação no governo de Arthur Bernardes de uma regulamentação do trabalho doméstico. Depois, somente em 1941, já na era de Getúlio Vargas, se veio a primeira lei um pouco mais ampla para tratar efetivamente do trabalhador doméstico, do empregado doméstico. Mas somente em dezembro de 1972, portanto, com a CLT vigorando há muitos anos, é que foi editada uma norma, uma lei específica para o trabalhador doméstico. Essa lei lhe assegurou vários direitos, por exemplo, o salário mínimo, que infelizmente até hoje, já com a nova legislação, com a nova lei complementar assegurando direitos, muitos trabalhadores, nós sabemos, no Brasil afora, não recebem o salário mínimo, como aliás... A Eliana disse aqui, né, que recebe R$800, infelizmente, menos que o mínimo. Pois você vê, desde dezembro de 1972, com a primeira lei efetivamente mais ampla de trabalhador doméstico, que foi assegurado o salário mínimo. Também com a Constituição de outubro de 1988, no parágrafo único do artigo 7º dessa Constituição, vários direitos dos trabalhadores urbanos e rurais foram estendidos ao trabalhador doméstico. Contudo, vários direitos outros ficaram fora. Aí você pode dizer, por quê? Por quê? Como diz a própria definição do que seja uma relação de emprego doméstico, trata-se de um trabalhador inserido numa família, normalmente em uma família ou trabalhando para uma pessoa, desde que essa família não exerça atividade lucrativa naquele trabalho, naquela atividade que esse empregado doméstico desenvolve. E nós sabemos que as conquistas trabalhistas no nosso país sempre resultaram de muitas lutas dos trabalhadores através de suas diversas categorias. Comerciários, industriais, ferroviários, bancários, vendedores. Enfim, sempre foi resultado de muita luta, muita luta. Nenhum direito foi assegurado ao trabalhador brasileiro como uma benesse. Foi sempre resultado de luta. E o trabalhador doméstico, por não ser sindicalizado, são pouquíssimos os sindicatos que existem de empregados domésticos, e por não ter essa lucratividade, esse sentido, né, essa inserção na economia, eles nunca tiveram uma força para lutar para que seus direitos fossem reconhecidos. Mas nós sentimos um movimento crescente desses trabalhadores domésticos e foi também como resultado da atuação de diversos sindicatos. Aliás, aqui em Salvador nós temos um sindicato que, quando em vez acompanhamos, lutando também a atuação deles em Brasília, na época da Constituinte, e também os representantes do povo, os deputados federais, senadores, também levando esses pleitos para o Congresso. Nós vimos como resultado a chamada PEC da doméstica, que em 2013 estendeu para os trabalhadores domésticos quase a integralidade dos direitos que são assegurados aos empregados urbanos e rurais. Ok, aproveitar e mandar um abraço especial para essa dupla, a Creuza com R e a Cleusa com L, do Sindoméstico, figuras maravilhosas que lutam para preservar esses direitos. O José, da Ilha de Itaparica, doutora Jerúzia Amorim, é professora de Direito, juíza trabalhista, ela é da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas, está aqui no Força do Povo para esclarecer as suas dúvidas. O José, ele mora na Ilha de Itaparica, toma conta de uma casa há 10 anos, mas não tem carteira assinada. Ele quer saber se tem direito como trabalhador doméstico ou caseiro não tem direito, porque o patrão dele diz que não. Olha, seu José, muito obrigada pela sua pergunta e pela oportunidade que o senhor me dá de esclarecer esse ponto que é dúvida de muita gente. Olha, na definição da lei do que seja empregado doméstico, diz o seguinte, que a prestação do trabalho no seio para uma pessoa ou a uma família, trabalho que se realiza no âmbito da residência, e desde que não se tenha dessa atividade lucros. Ora, se o senhor trabalha aí na Ilha de Itaparica, provavelmente uma casa de veraneio, onde a família só vai aí finais de semana, feriados, etc. De início, configura-se essa sua relação de emprego com essa família como uma relação de emprego doméstico. Independente de ser caseiro, jardineiro. Independentemente de o senhor ser caseiro.
Ora, se o senhor trabalha nessa casa, se é uma chácara, um sítio ou simplesmente uma casa de praia, e nessa localidade, nessa casa, nesse sítio, não se desenvolva uma atividade lucrativa, o senhor sim é trabalhador doméstico, é empregado doméstico. Contudo, se for exercida aí alguma atividade pela família, onde ele obtenha lucro, por exemplo, tem plantações de hortaliças, e isso é posto à venda por essa família, ou seja, dando a ela um lucro pela venda desses produtos, o senhor ou qualquer outra pessoa que esteja nessa situação que o senhor relata, deixaria de ser empregado doméstico para ser um trabalhador comum. Mas como caseiro, seu José, nesses seus 10 anos que o senhor tem de sua vida dedicada a essa família, o senhor tem direito de ver reconhecido integralmente todo o período que o senhor trabalhou, tá? É um direito seu, a lei assegura, antes mesmo da PEC dos domésticos, das domésticas, como ficou conhecida, é um direito que o senhor tem, desde 1972, quando a primeira legislação mais completa regulamentou o emprego doméstico. É um direito seu. Busque a justiça do trabalho e o senhor terá reconhecido os seus direitos. É isso aí. E você, ouvinte da capital do interior, ainda dá tempo. Liga para cá, passa um WhatsApp para o 986613750. Você pode ligar ao vivo 30175089, 30175090. Tem um ouvinte aqui que não quer se identificar, ele é morador de Pernambués, mas tem uma denúncia para fazer sobre questões trabalhistas no HGE Hospital Geral do Estado. Pode falar, ouvinte? Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, amigão. Pode fazer a sua pergunta. Tá bom, é um prazer estar mais uma vez falando com você, meu querido. O prazer é nosso, hein? Obrigada. Satisfação toda minha. É o seguinte, Moisés, eu tenho uma pessoa na família que trabalha no HGE, sim, entendeu? Que recentemente ela estava com problema no braço, estava com problema no tendão, no braço. E o que acontece? Ela sai de licença prêmio agora por poucos dias, porque a antiga chefa dela do setor que ela trabalhava remanejou ela, deu afastamento a ela, entendeu? Porque não tinha lugar para poder remanejar minha esposa, para poder ela trabalhar no lugar ao qual ela poderia manter a atividade dela, mas sem exercer muito esforço físico. E aí colocaram ela em outro setor, mas ela continua sentindo, está fazendo fisioterapia, já levou relatórios médicos, entendeu? Sei. Mas ninguém faz nada, entendeu? Quer dizer, ela é funcionária pública, trabalha no HGE e resolveram colocar ela, agora ela saiu de licença prêmio porque não tinha local onde ela trabalhasse por conta desse problema no tendão do braço, não é isso? Exatamente. Okay. Ele voltou de licença prêmio, colocaram ela, foi remanejada para um outro lugar, mas ela continua sentindo, entendeu? Mas tem problemas lá no HGE piores do que de minha esposa. Recentemente, agora, em outro setor, que é mais periculoso, que tem... Periculosidade. Exatamente, onde tem pacientes custodiados, entendeu? Sei. Uma moça foi assediada por um cidadão, lá, um custodiado. Ela não deu atenção a esse cidadão. O cidadão agarrou ela por detrás, deu um soco nela e deu um chute nela com... Ele estava com aquele ferro na perna, recuperando. Paciente, E esse chute acabou atingindo uma parte dos olhos dela. A menina perdeu a visão, entendeu? Isso não é divulgado porque o diretor do HGE é cargo de confiança, já tem anos e mais anos, ele abafou, entendeu? Junto com a equipe dele lá, que escândalo, entendeu? Isso não saiu na mídia, ninguém divulgou nada, mas como ela trabalha lá e outras pessoas trabalham lá, tá acontecendo isso, entendeu? Pessoas sendo remanejadas de um setor para outro, não entende por quê. Ok, vamos ouvir então a doutora Jerúzia Amorim sobre o caso de sua esposa, ou sobre o caso da parente dele, doutora. Compreendi. Seu relato é deveras interessante no sentido de como é possível se identificar que também o Estado, que é empregador, descumpre a legislação. Então, nós estamos falando aqui de empregado doméstico, de relações de emprego no seio da família, ou alguém que presta serviço dentro de uma residência. Portanto, a situação que o amigo relata extrapola, está fora do que estamos falando aqui. Porque nós identificamos que, no caso da sua esposa, ela é uma servidora pública, não há maiores detalhes, qual é o vínculo, qual a natureza jurídica desse vínculo que ela tem estado, se ela
realmente nomeada pelo Estado, ou se ela é uma terceirizada, enfim, mas não importa. O importante que você relata aí é que ela presta o serviço no Hospital Geral do Estado, teve um problema, provavelmente, que é identificado pela legislação como lesão por esforço repetitivo, que a legislação que se aplica é a mesma, que dá direito a ela a ficar afastada. Muitas vezes o problema se agrava tanto que leva o empregado a ser aposentado por invalidez, tá? Mas, enfim, a situação que você relata é uma situação em que se constata o descumprimento provável do Estado, da legislação própria, é a CLT, que ao Estado também se aplica. Eu recomendaria ao prezado irmão que busque, junto com a sua esposa, administrativamente, ou mesmo através da justiça, e aí não é a justiça do trabalho, é a justiça comum, né? A justiça comum, lá no Fórum Rui Barbosa, resolver para que o direito da sua esposa seja resguardado, assim como o direito dessas outras trabalhadoras que foram atingidas na sua integridade física, porque é responsabilidade do Estado, sim. O fato de uma trabalhadora no Hospital Geral do Estado ter sido atingida na sua integridade física, a responsabilidade por quaisquer danos que ela tenha sofrido, físico ou moral, é o Estado quem responde por esse dano, porque é o Estado, no caso, que é o empregador. Obrigada pela sua pergunta. Ok. Doutora, eu tenho aqui a Joana da Ribeira. Moisés, meu patrão diz que empregada não tem férias, que não precisa. Como faço para conseguir tirar férias sem perder o emprego? A Joana, moradora do bairro da Ribeira. Ô, Joana, que prazer receber aqui sua pergunta. Olha, uma das coisas que os empregados domésticos mais sofreram ao longo dos anos eram não concessão de férias, não pagamento de no mínimo salário mínimo e pagamento de 13º. São 3 direitos que sempre foram violados ao trabalhador doméstico. Ora, um dos direitos assegurados desde lá da legislação de 1972 é justamente o direito às férias. E o que vem a ser direito às férias e por que o direito às férias? Ora, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E o legislador estabeleceu que após 12 meses de trabalho, todo trabalhador, todo empregado, inclusive o doméstico, tem direito de 30, no máximo 30 de férias. Para que servem essas férias? Para recompor as energias, para descansar. Isso se refere à saúde do trabalhador. Você imagine, você passar 12 meses trabalhando e ao final de mais 12 meses, que seria o período em que o empregador teria a obrigação de lhe conceder as férias e não o faz. Você vai acumulando trabalho, cansaço e ao final, com certeza, vai ser um desgaste físico muito grande. A legislação aplicável, que é a CLT, que hoje também se aplica ao trabalhador doméstico, estabelece claramente que o empregado, mesmo durante o vínculo, ele pode ingressar com a reclamação trabalhista pedindo para que seja determinado ao seu empregador a concessão de férias. E ele poderá fazer isso, você pode fazer isso. Agora, naturalmente, que tratando de uma relação de emprego doméstico, onde os contatos são próximos, dia a dia, você na casa dos seus patrões, dos seus empregadores, uma conversa, um esclarecimento. Olha, eu ouvi dizer que a lei me assegura direito às férias, eu já tenho férias acumuladas, eu preciso gozar as minhas férias. Eu tenho aqui a Meire, ela é de Amélia Rodrigues, ela está acompanhando o programa Força do Povo. Pode falar, Meire. Agora fiquei mais tranquila, né? Porque o caso desse rapaz aí da ilha é quase igual ao caso do meu marido. Porque, no caso, o meu marido pediu para sair, né? Aí o patrão esteve aqui ontem e falou que, no caso, ele não tem direito a quase nada. Só da nova lei dos empregados domésticos, do FGTF, que ele vai ter direito da nova lei pra cá, né? Aí, no caso, esses 9 anos que ele ficou com ele, provavelmente ele não vai ter nem direito a nada. No mínimo só uns R$2.000. Pergunta pra ela se é isso mesmo. Você já tá
por dentro do meu caso. Ok, e o marido dela trabalha num sítiozinho, sítio, lá ele cria boi, cria ovelha, tem horta, tem tudo lá, ele faz cerca, faz de tudo, ganha um salário mínimo. E aí ela quer saber se é isso mesmo, se tem direito ou não o marido dela. Ô, minha irmã, que simpatia, gostei da sua pergunta e da forma como você a formulou. Então, efetivamente, o seu marido, tudo indica, tratasse de um caseiro. Agora, eu não entendi bem, Moisés, quando você diz que lá ele cuida de gado, cuida de Gado. É do empregador dele, isso. Isso, essas coisas, né? Bom, pelo relato... Ele não faz tudo lá. Está caracterizando como não um caseiro, um empregado doméstico. Porque se os patrões, se os empregadores domésticos, o seu empregador doméstico oferece lucro por essa atividade, tira leite para vizinhança, os produtos que são plantados, produzidos ali, são comercializados. Se isso acontecer, esse fato descaracteriza a relação de emprego doméstico. Significa o quê? Que ele, o seu esposo, terá direito a todos os direitos, não somente a partir de 2013, com a nova legislação que assegurou os empregados domésticos, mas durante todo o período como um trabalhador comum. Porém, há de se caracterizar que neste local do trabalho dele, a família, ou seja, a sua empregadora, exerce uma atividade lucrativa. Procura um advogado, minha amiga. Procura um advogado. Como aqui, amiga, lhe dizer se esses R$2.000 está certo ou não, mas muito provavelmente não, porque mesmo seu marido tendo pedido para sair do emprego, ou seja, ele pediu demissão, só esse fato já retiraria dele o direito a uma das parcelas da rescisão do contrato de trabalho, que é o aviso prévio, né? Não teria direito, porque você afirmou que ele pediu demissão, mas ele tem uma série de outros direitos, as férias vencidas, as férias proporcionais, o recolhimento do FGTS a partir da data que passou a ser obrigatório. Isso se for caracterizado como empregado doméstico. Se for como trabalhador, como empregado comum, ele terá direito, por exemplo, ao FGTS de todo o período trabalhado. Então eu aconselho a minha amiga, com o esposo, procurar um advogado para que seus direitos sejam realmente reconhecidos, e isso será feito na Justiça do Trabalho, com certeza. Olha, nós gostaríamos de responder todas as perguntas aqui, mas nosso tempo acabou. Eu não consegui nem trazer aqui todas as questões que mudaram. Vou marcar se a doutora Gerúzia, se assim ela tiver um espaço na agenda, vamos marcar uma outra entrevista para esclarecer passo a passo tudo aquilo que foi regulamentado através da emenda constitucional, tudo aquilo que mudou nesta relação envolvendo trabalhadores domésticos. O tempo, infelizmente, acabou. Ainda Maria do Carmo, do Engenho Velho da Federação. Moisés, eu sou obrigado a pagar tudo que estraga, se eu quebrar um copo, se eu quebrar uma xícara, se estragar uma verdura, eu sou obrigado a pagar tudo? Ela pergunta aqui, doutora, ela trabalha na casa de... Que em mesa de audiência, julgando os processos, eu me vi muitas e muitas vezes. Não pode, não pode. A CLT estabelece para que haja essa possibilidade de que o empregador desconte alguma coisa que o empregado fez, quebrou um copo, estragou verdura. Não, a verdura, a fruta se estraga naturalmente pelo tempo. Mas para que haja possibilidade de desconto, é preciso que na contratação isso seja comunicado ao empregado, e mais do que isso, o empregador tem que demonstrar que o empregado agiu com dano, ou seja, quebrou porque quis, estragou porque quis. Imagina, minha amiga, você vai estragar uma batata, uma laranja, que rapidamente apodrece, por dó, por vontade de estragar? Certamente que não. E uma das coisas que a legislação proíbe são os chamados descontos. Eu aceito já de longe, Moisés, o convite, quando vocês quiserem, para que a gente possa conversar mais sobre esse tema, inclusive com perguntas dos dias a dias dessas nossas companheiras trabalhadoras, para que elas tenham a compreensão de que ela tem direito a receber pelo menos um salário mínimo, que ela tem direito a férias remuneradas, tem direito a 13º, tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, tem direito a
ordinária, se a sua jornada exceder a 8 horas diárias, enfim, é uma série de direitos assegurados aos trabalhadores domésticos, ao empregado doméstico, e que nós sabemos, bem sabemos, que até hoje não são respeitados. Ora, nós sabemos que mesmo os trabalhadores, os empregados comuns, os empregados de bancos, do comércio, não têm esses direitos respeitados. Imagina os trabalhadores do empregado doméstico. E eu fico muito à vontade para responder sobre o tema e conversar com vocês. Vou deixar com o Moisés aqui o e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser passar através de e-mail ou a rádio, fazer esse contato comigo, será um prazer. Gosto demais do tema. Todos os temas trabalhistas me apaixonam. Mas, sobretudo esse, sabe por quê, Moisés? Eu sou filha de uma ex-empregada doméstica. Minha mãe, com 5 filhos, trabalhando na casa dos outros, como eu costumava dizer, na casa da madame, criou seus 5 filhos. E numa época em que ele não recebia salário mínimo, não trabalhava somente 8 horas por dia, mas trabalhava quase que de sol a sol. E foi com essa luta de casa em casa, muitas vezes com um filho, 1 ou 2 filhos, morando na residência onde trabalhava, que ela criou o filho, que ela me criou, e eu tenho essa oportunidade, por gratidão, por coração, de transmitir isso para vocês. Falo isso com muita satisfação, da relação que eu tenho com as funcionárias da minha casa. É uma relação realmente de quem viveu a experiência de o que é uma relação de emprego doméstico numa época em que não havia legislação que protegesse esse trabalhador. Então, é com muita satisfação que eu estive aqui. Eu espero realmente poder voltar. E mais do que isso, o contato que vocês tiverem aqui com a Rádio Cruzeiro, pode fazer esse contato comigo, que com muito prazer, ou mesmo por telefone, acredite, será com muito prazer que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos de coração. Primeiro, deixar as portas escancaradas aqui do programa Força do Povo para a doutora Jerúzia Amorim, que nós não conhecíamos essa história de vida, uma vencedora, e mais do que isso, tudo que ela passou certamente tinha um fim específico de ajudar, de contribuir, de esclarecer mais ainda, para que nós possamos ter justiça, para que nós possamos ter equilíbrio nessas relações de emprego. Então, agradecer o teu carinho, o quanto a senhora contribuiu. Temos muitas perguntas ainda aqui, questão de hora extra, questão de jornada de trabalho. Nós vamos responder, vamos trazê-la aqui mais uma vez. Nós vamos até dar um cartão de pontos, se ela puder de 15 em 15 dias chegar aqui no programa para dar uma palavrinha, para esclarecer os nossos ouvintes, mas pedir a Deus que derrame todas as bênçãos de luz na tua vida, na tua trajetória, na tua carreira, e muito obrigado pelo carinho de participar aqui ao vivo com os nossos ouvintes do Força do Povo da capital e do interior, doutora Jerúzia. Ô Moisés, eu que agradeço, a oportunidade é minha, a oportunidade de servir ao meu semelhante, esclarecendo, tirando dúvidas, e realmente é uma alegria muito grande. E minha última palavra é dirigida ao coração da empregada doméstica, do empregado doméstico, mas sobretudo da empregada doméstica, a mãe de família que dedica a sua vida a uma outra família. Minha amiga, não se envergonhe de ser empregada doméstica. Ser empregada doméstica tem o mesmo valor do que ser presidente da República. Ser empregada doméstica tem o mesmo valor do que ser bancária, do que ser comerciária. Fique orgulhosa da sua atividade e lute para que você possa bater no peito e dizer: eu sou uma trabalhadora doméstica e eu tenho meus direitos reconhecidos. É isso que nós queremos, desejamos para vocês. Um beijo no coração e obrigada pela oportunidade de me ouvir. Que bacana, que mensagem especial. Como eu agradeço a Deus por ter uma tia Lu na minha vida, que cuida dos meus filhos, da minha casa com tanto amor. Que Deus a ilumine e muito sempre.